Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos dar uma breve revisão sobre os substantivos e já revisando também os artigos. Vamos lá começar? Bem pessoal, nós vimos já na sala de aula que o substantivo é aquela palavra que vai nomear todos os seres que existem. Casa é um substantivo, mesa é um substantivo, Ana é um substantivo, alegria é um substantivo, ou seja, vai nomear tudo aquilo que existe, seres reais e irreais também, certo? A gente viu também que um substantivo só ele pode ser classificado em diversos tipos. Por exemplo, se eu tenho a palavra aqui, casa. Casa é um substantivo o quê? Comum. Lembra que pode ser classificado próprio ou comum. Simples ou composto, primitivo ou derivado, certo? Concreto ou abstrato e também coletivo. Temos essas classificações aí. Mas vamos voltar para a palavrinha casa. Casa é um substantivo, certo? Ele é que tipo de substantivo? É classificado em qual tipo de substantivo? Comum, ok? Mas casa é um substantivo simples? Também, formado por uma palavra, certo? Ele não é composto. Ele é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto, muito bem. Ele é primitivo ou derivado? Ele é primitivo. Casa, o substantivo casa é primitivo, porque não precisou de outra palavra para existir. Ela existe por si só, ok? Outra coisa, é um substantivo coletivo? Não, casa se refere a um só ser, a casa, certo? Então, a gente sabe aí sobre essas classificações simples. Depois dessa revisãozinha básica, simples, porque você já conhece o conteúdo, ok? A gente vai utilizar algumas frases para identificar os substantivos e já vamos introduzir ao artigo, tá? Então, fique atento nessa aula, preste bem atenção e façam todas as anotações necessárias. Peguem os cadernos, peguem canetas e prestem bem atenção no vídeo de hoje. Vamos lá começar? Na frase, as meninas foram viajar. Qual é o substantivo que podemos encontrar aí? Meninas. Muito bem. Na frase número 2, ganhamos a bicicleta que esperávamos. Qual é o substantivo? Bicicleta. Ok. Na próxima frase, um dia iremos nos encontrar. Qual é o substantivo? Dia. Muito bem. Eu quero que vocês analisem uma coisa. Nas 3 frases que citamos como exemplo, em as meninas foram viajar, um dia iremos nos encontrar e ganhamos a bicicleta que esperávamos, antes de substantivos, existem quais termos? Na primeira frase, em que meninas é o substantivo, antes do substantivo meninas, tem as, certo? Na frase 2, em que meu substantivo é dia, temos um. Na frase 3, antes do substantivo bicicleta, nós temos a. Prestem atenção, tá? Antes de um substantivo, sempre vem um artigo. Então, na minha frase, eu sei quem é o substantivo. Então, eu sei que antes do meu substantivo, haverá um artigo. Então, eu sei que as, um e também a são artigos. E o que são artigos, pessoal? São palavras que se antepõem aos substantivos, ou seja, o que vem antes dos substantivos, indicando o seu gênero, masculino ou feminino, e também o número, que pode ser tanto no singular quanto no plural. Além disso, pessoal, os artigos eles podem ser definidos ou indefinidos, certo? E quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Esses são os artigos definidos. Já os indefinidos são um, uma, uns e umas. Vamos utilizar um exemplo prático para vocês compreenderem a ideia de um artigo definido e indefinido. Lembrando que artigo definido vai definir ou individualizar de forma precisa os substantivos. Por exemplo,
Se eu falo a bicicleta, eu estou utilizando o quê? Um artigo definido, a, certo? E o substantivo bicicleta. Ao utilizar o termo a bicicleta, eu estou me referindo a uma bicicleta específica. Mas se eu escrevesse assim, uma bicicleta, e aí? Uma é um artigo indefinido, pode ser qualquer bicicleta. Deu para entender aí? Porque o artigo indefinido, ele vai determinar de maneira muito vaga, muito imprecisa. Vamos fazer mais uma análise. O garoto chutou a bola. Por exemplo, se eu estou utilizando o artigo definido o garoto, certo? Eu estou me referindo a um garoto específico. Da mesma forma, quando é citado na oração a bola, eu também me refiro a uma bola específica. Mas se na frase está assim, um garoto chutou a bola. Qual foi o garoto que chutou a bola? Qualquer um, é indefinido, é indeterminado. Eu não sei ao certo, foi qualquer garoto. Muito pelo contrário de o garoto, certo? Para vocês entenderem melhor, o carro, um carro. O é o artigo definido, eu estou me referindo a um carro específico. É um artigo indefinido, porque pode ser qualquer carro, não é um carro específico. A menina, uma menina. Então, a menina, eu estou me referindo a uma pessoa específica, então o artigo a é definido, certo? Se eu digo uma menina, pode ser qualquer menina, é indefinido, certo? Além disso, como eu falei no início do vídeo, os artigos eles também podem indicar gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Por exemplo, se eu digo assim, a vela, eu sei que a vela está em que gênero, masculino ou feminino? Feminino. Eu estou me referindo a uma vela ou a mais de uma vela? A uma, então está no singular, certo? Se eu colocasse assim, os carros. Vamos lá. O artigo os está no masculino ou no feminino? Está no masculino, então eu tenho aqui o gênero masculino, certo? Está no singular ou no plural? Está no plural, então também vai indicar aí, certo? O número. Outro exemplo para ficar bem claro. O lápis está no masculino ou feminino? Masculino, gênero masculino. Quem é o artigo? O. Quem é o substantivo? Lápis. Se eu perguntar a vocês, está no singular ou no plural? Está no singular, porque eu estou me referindo a um lápis. Mas se estivesse assim, uns lápis, está em que gênero? Masculino ou feminino? Masculino, mas está no singular ou no plural? Está no plural, porque eu me refiro a vários lápis. Uns é um artigo o quê? Definido ou indefinido? Indefinido. E lápis é um substantivo. Depois desse pequeno resumo sobre o que é um artigo, o que é um substantivo, e lembrando que um artigo sempre vem antes de um substantivo, certo? Sempre vai vir antes do substantivo. Então, se eu colocar a frase, uma menina lavou a bicicleta, quais são os substantivos e os artigos dessa frase? Primeiro, você já sabe quais são os artigos, uma e a. Sempre depois de um artigo vai vir um substantivo. Então, eu sei que depois de uma é menina. Então, menina é o meu substantivo, é o substantivo dessa frase, certo? E depois de a, que é o outro artigo, tem bicicleta. Então, bicicleta também é o outro substantivo. Vamos classificar agora os artigos? Uma é um artigo definido ou indefinido? Indefinido. Quando eu falo uma menina, eu não sei quem foi a menina que lavou, não estou me referindo a uma menina específica, né? Um substantivo específico, certo? Já o artigo a é um artigo definido. Eu estou me referindo a uma bicicleta específica, a bicicleta. Vamos lá para mais uma frase. David disse que a sala de jantar
é um ambiente muito agradável. Quais são os substantivos dessa frase? Temos aí David, sala, ambiente. E os artigos quais são? A é um artigo definido. E também que é um artigo indefinido. Viu só, pessoal? É bem simples o conteúdo de hoje, né? Vai seguir aí uma atividade para vocês praticarem o que vocês aprenderam, ou melhor, revisaram na aula de hoje, certo? E na próxima aula nós temos muito mais conteúdos para vocês. Um beijão, não esqueça de deixar o like e de se inscrever se você ainda não for inscrito. E tchau, tchau!